Estamos no Largo São Francisco, no centro da cidade de São Paulo, onde está localizada uma das maiores faculdades de direito de todo o Brasil. Palco de grandes movimentos políticos de nossa história, desde o abolicionismo, passando pelo movimento republicano até a campanha das diretas já. Veremos a partir de agora alguns dos fatos que levaram à formação e ao desenvolvimento democrático de uma nação. Vamos conhecer a Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Quando começou o café, final do século XVIII, começo do XIX, o café entrou em São Paulo, pelo Vale do Paraíba, e a província se enriqueceu. Era hora de se pensar, com a independência, em se criar uma escola de direito para construir as bases da nação, o programa da nação. 1825, 26, que é quando se começou a discutir a probabilidade de se criar uma escola de direito no país. Antes, os jovens daqui que tinham recursos iam a Coimbra. Teve que se fundar a faculdade aqui em São Paulo por razões políticas, tendo em vista que os alunos aqui de São Paulo ou de outras partes do Brasil tinham que ir para Coimbra para fazer o curso jurídico. Com a independência foi necessário se fundar os cursos aqui no Brasil. Se você quer fazer de fato uma independência, você também precisa promover uma ruptura com a ideologia de quem você estava ligado. Logo nos primeiros anos do Império Brasileiro, de se fundarem cursos jurídicos. Que é o Visconde de São Leopoldo. Ele era um conselheiro de Dom Pedro I e ele sugeriu que se pensasse em duas faculdades, não uma. Começaram a pensar de ter pelo menos duas faculdades. Nas províncias, no caso, à época, estavam disputando quem sediaria a nova instituição de ensino, no caso, a Faculdade de Direito. Houve muita discussão, mas finalmente optou-se por São Paulo. Tem a lei de 11 de agosto de 1827, por isso que se comemora o dia dos cursos jurídicos, o dia do advogado nessa data, porque se criaram as duas faculdades. Na sala da congregação até está estampado o texto da lei. Criar-se-ão dois cursos jurídicos, um em São Paulo, outro em Olinda, aí se listam as disciplinas. E, no caso, em 1º de março de 1828, que começaram as aulas, tanto em São Paulo quanto em Olinda. E aí nasceu essa decreto-lei de 1827, de 11 de agosto, que é a nossa data, assinado pelo imperador Dom Pedro I, criando essas duas escolas. E havia 3 conventos que formavam o famoso triângulo, né, do centro de São Paulo, e um deles tinha o do Carmo e tinha o São Francisco, que indicava que era o melhor casarão para receber esses alunos. Era um anexo, onde hoje a faculdade é instalada, e também aqui tinha a primeira biblioteca pública da cidade. E veio uma comissão chegar à conclusão que o convento de São Francisco, que é por isso que nós nos chamamos aqui de franciscanos, era o que dispunha de espaço mais adequado. No século XIX, nós temos algumas gravuras, fotos do prédio antigo, então nós podemos ver que a entrada é muito parecida e ele era um prédio baixo. Teve um incêndio no fim do século XIX, que prejudicou bastante, se perdeu muito material. Houve um feio incêndio
consta que criminoso, por um aluno que não queria que as notas aparecessem. Então foi um incêndio provocado que destruiu boa parte da biblioteca, mas sobretudo os documentos originais. Então por isso teve que se reconstruir esse prédio, e a sua arquitetura é bem distinta da arquitetura da igreja. O velho casarão de taipa do convento, ele se apresentava num estado deplorável de decadência. Realmente destoava dessa São Paulo moderna que começava a brotar. Veio um novo projeto desse prédio que hoje a gente vê aqui. Era diretor da Faculdade de Direito Alcântara Machado, grande historiador que escreveu Vida e Morte do Bandeirante. Começaram então a germinar a ideia de uma reforma. O arquiteto escolhido foi Ricardo Severo, sucessor e parente de Ramos de Azevedo. No início iam ser 2 andares, depois atingiu 4 andares, feito com a maior qualidade. E sem contar que nesse percurso também houve alguns sustos, porque encontraram cadáveres dentro das paredes. Mas era natural, porque ali era o convento e alguns frades eram enterrados nas paredes dos conventos. E uma das linhas desse modernismo era justamente dentro daquela questão antropofágica de buscar o passado do país e reinterpretá-lo dentro de uma nova concepção arquitetônica. E foi o projeto que o Ricardo Severo apresentou, um projeto neocolonial. Então nós podemos observar pelos lustres que são típicos dos anos 30, o piso aqui do prédio, tanto na parte de madeira quanto os ladrilhos. Eles chamaram para fazer os vitrais o Conrado Solzhenitsyn, que era o artista dos vitrais, o único. Todos os vitrais que você vê em São Paulo da virada do século, os do Mercadão, da Sala São Paulo, todos era só o Conrado que fazia. Tudo isso compondo um altar da pátria, como se da São Francisco tivesse nascido todo um país com sua justiça, com a nacionalidade, o que estava muito de acordo com aqueles tempos que São Paulo estava no seu apogeu. A Faculdade de Direito de São Paulo é filha da Faculdade de Direito de Coimbra. Tanto a mãe como a filha têm em seu centro um pátio para a circulação de pessoas e suas arcadas. Dá a sua identidade, porque este prédio é conhecido também por arcadas. Porque essas arcadas que formavam o pátio era onde eles se reuniam para as tramas, para festas mesmo, para as vivências. Era um lugar, eles chamavam de As Gerais, imitando esse nome da Faculdade de Coimbra, que também chamava o pátio que eles tinham interno de convívio dos alunos de As Gerais. Não são originais, mas elas são cópias fiéis de como era o convento internamente. A construção foi substancialmente transformada. Mas, sem dúvida, que o que liga o passado ao presente é a identidade, é o amor que os alunos e os professores têm por esse prédio. Concomitante com a abertura, com a criação da USP, esse prédio é como está hoje. O prédio novo é inaugurado com pompa, circunstância. Resultou, num certo aspecto, naquilo que se pretendia, que era um culto à história do país. Durante as reformas,
alguns aspectos da faculdade não poderiam ser alterados, como o túmulo de Júlio Frank, inspirador das primeiras turmas, escritor e influenciador de toda uma geração. Júlio Frank era um estudante alemão brilhante, dominava alguns idiomas. Era um homem muito versado nas humanas. Ele veio bater em Sorocaba, que havia uma fábrica, tinha operários alemães. Pela facilidade da língua, ele veio e começou a ensinar os filhos desses operários, passou a ensinar também moradores, filhos de moradores locais, pela sua cultura. E esse grupo, quando se habilitou a entrar na nossa faculdade, trouxe o Júlio Frank junto. Disso virou, num passo seguinte, ele se transformou num professor desse curso anexo, pela sua, exatamente, capacidade. Se tornou um ídolo, e quando ele faleceu, ele era maçom, criou a Bucha, que era a sociedade secreta. Estudantes que vinham de fora de São Paulo estudar na faculdade se hospedavam em precários pensionatos, e alguns desses alunos nem recursos tinham para manter seus estudos. E o Júlio Frank trouxe uma ideia que havia e há na Alemanha ainda hoje, que são umas entidades chamadas Burschenschaft, que é uma organização de camaradas. É um tipo de uma maçonaria. Muito imitação das sociedades secretas das faculdades europeias medievais. Mas cujo intuito é subsidiar o colega que não pode arcar não pode se manter para seguir o curso. E essa Burschenschaft acabou se aportuguesando por uma palavra bucha. Ela cresceu e expandiu-se além desses objetivos primeiro, tornou-se uma entidade política. Dizem que há uma frase de Getúlio Vargas, quer dizer, não se pode comandar o país, não se pode fazer nada nesse país sem que tenha um dedo da bucha nele. Eles fizeram questão que o túmulo do Júlio Frank fosse colocado numa parte do pátio da São Francisco. Os anos 30 aqui foram muito tumultuados. Era presidente da República o Washington Luiz, que era um antigo aluno daqui. E ele quebrou uma regra tácita que havia, que era a política café com leite. Você tinha um presidente de São Paulo, próximo mandato um presidente de Minas Gerais, que era o Leite, aí o presidente de São Paulo. E alguns eram de Minas, outros eram de São Paulo, mas todos saídos da São Francisco, dos bancos da São Francisco. E aí foi indicado Júlio Prestes, também o filho da casa. E contra esse modelo se surgiu um grupo de outros estados liderados por Getúlio Vargas. Aí vem a Getúlio com a Revolução de 30, que em princípio foi aceita pelos paulistas, porque sentiam que era a hora de mudar, mas de imediato perceberam que, peraí, não é bem a democracia que está sendo implantada. Então já os ânimos se acirraram, já começaram os embates com Getúlio. Nasceu aqui a Revolução de 1932. Está no nosso pátio aqui, são 7 colegas nossos que faleceram. Aí a São Francisco vai se tornar um reduto, uma reserva da oposição em relação ao poder central. Daí a Revolução de 32. O fio condutor da Faculdade de Direito de São Paulo é o ideal de liberdade. O que se aprende aqui, segundo Gofredo da Silva Teles, é a arte da convivência humana. A participação política é exercida pelos alunos com o Centro Acadêmico 11 de Agosto. Em uma escola onde se aprende direito nas salas de aula e política no pátio. Convidamos o oficial de registro de imóveis da capital do estado de São Paulo, Jorge Takeda, para falar de sua passagem na faculdade e sua visão sobre o direito acadêmico. Era a melhor faculdade de Direito aqui de São Paulo. Eu fui diretor do Centro Acadêmico, 11 de agosto. A faculdade de Direito é muito diferente da engenharia, porque aqui o pessoal está muito engajado, mesmo na época da ditadura, muito engajado com política, com questões sociais,
que engenharia é muito mais, lá é técnico. Então a gente tem uma visão do mundo, numa escola de direito muito maior, uma visão da sociedade, como funciona a sociedade, do que uma escola de engenharia. O serviço extrajudicial trabalha no quê? Ele trabalha na saúde. O judiciário não é na saúde. Quando a coisa vai para o judiciário é patologia. É o que não deu certo. Agora a porcentagem que não deu certo é muito pouco perante o que dá certo. É tentar vocacionar mais para as soluções consensuais dos problemas da sociedade do que solução judicial. A medicina tem que ser preventiva, não é corretiva. Evitar a doença. Se as coisas são bem feitas no começo, evita-se a doença, a sociedade funciona melhor. O sentimento de querer fazer um país melhor, um sentimento de justiça. Os alunos frequentam não só para aprender direito, mas para fazer justiça. A faculdade é um período muito curto, mas o que vem é a experiência da vida. Não tem nada que pague. Experiência da vida e de ver milhares de situações e a gente vai aprendendo com a experiência da vida. Então eu já tenho uma experiência da vida. Eu acho que a experiência da vida não tem o que vale, que substitua. Esse local contribui para a formação da identidade das pessoas. Isso é muito marcante. As pessoas sempre querem levar essa identidade consigo. Este prédio, ele faz a ligação entre o passado e o presente de uma maneira muito intensa. A gente não vê em outros locais. Desta vivência toda de mexer com a documentação, eu sinto que eu estou com a história do Brasil na minha mão. Eu me senti assim, no coração da história do Brasil. Me impressionou o apego dos alunos da São Francisco à sua escola. Realmente é uma força cósmica, porque a São Francisco dá um sentido à vida de todos que frequentaram, dá um sentido profissional, um orgulho pessoal de todos, e é um marco mesmo da história paulista e da história do Brasil.